Olá, boa tarde, são 17h11. 17h11 desse dia 3 de junho. 17h11 do dia 3 de junho. E eu vou continuar meu vídeo aqui, minha jornada, né? Minha jornada aí com os meus vídeos. Eu tava dando uma assuntada, muito pouco, porque eu não vejo quase, né? Nos jornais aí, sabe? Tava dando uma assuntada aí nos jornais. E tá chato o negócio da política aí, né? O negócio desse coronavírus e dessa política aí, né? Tá estranho, né? Eu não tenho assistido muito porque me faz meio mal, sabe, cara? Eu não gosto assim muito de ver isso, sabe? É muito é, 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 é um lugar ali, esse cenário que nós temos todo dia, assim, essa coisa política que se estende, sabe? É um lugar que não é muito legal, sabe, cara? Não é muito legal. E não é legal, não é legal. Eu não gosto de ver, não. Não gosto de ver. É bem assim. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Eu evito daí, mas eu tenho dado uma olhada assim passada. E eu não quero muito opinar. Eu não quero muito opinar por nesse setor aí, porque eu cansei um pouco de opinar sobre isso aí, sabe? Só não vai ter solução, né? Mas só isso que dá pra falar, mas fora isso, deixa eu falar um pouquinho, vamos. Eu vou falar um pouco aqui sobre a história que eu tô narrando, né? Sobre as minhas percepções e ideias, sobre a forma que eu interpreto as coisas, sobre a minha ideia nas coisas aí, né? Do que eu falo, né? Tipo, ontem eu fiz um assunto aí sobre fábrica de dinheiro, inflação, conversei um pouquinho. Sobre o que eu falo, né? Conversar sobre o que eu falo no sentido de religião, de coisas a se fazer, de coisas de como deveria ser feito e tal, né? Eu vivo isso, sabe? Eu vivo isso. Eu pratico essas coisas que eu vivo aqui, sabe? Só que como que eu pratico? Eu pratico no sentido de que eu pratico no sentido de que como é que eu posso te dizer que eu pratico isso? Muito assim, calado. Calado. Eu pratico calado. É uma coisa bem pra mim, assim, né? Eu entendo muito pra mim. E às vezes eu tento ir adiante com a minha ideia no sentido de não é pra ter atitudes, entendeu? Não é pra pôr em prática isso aí. Não adianta fazer movimentos, juntar a galera. Essa informação não é assim que funciona, sabe? Primeiro porque um caso interessante que talvez eu possa narrar aqui, ela desvia de você, né? Ela desvia de você. Ela vai primeiro para um setor de gestão,
ela nunca se trata muito diretamente de você, há pouco que você pudesse fazer. Mas, é claro que está bem nítido e perceptível que nós parece que está tendo duas coisas que são uma, né? Duas coisas que são uma. Há uma coisa que vem, né? E uma coisa que vai. E essas duas coisas são usadas. A que vem dá bem para exemplificar como política, né? E a que vai dá bem para exemplificar como a religião. Dá para ver dois fluxos aí, sabe? Sabendo disso, não quero esse assunto assim não quero entrar aqui para falar sem muito ficar falando muito pelos ventos. Vamos ver coisa mais incisa, né? Esses papos aí é normal, meu, tá? Só que ele fica muito expansivo assim. Daí demora demais eu não quero falar tanta coisa que eu já falei, né? Vamos falar sobre o que acontece. O que acontece? Para mim te mandar bem a real. É como se eu tivesse sido premiado. Com uma coisa. Mas isso é bem vão. Sabe? Não é esse o tipo de prosa que eu quero levar. Não é essa aí. Tá muito dispendioso, muito longe. Vamos ver alguns vídeos, vamos ver alguns áudios. Então, assim, qual que é a ideia de muitas coisas assim sobre Jesus? É que você até pode morrer. Ah tá, isso aqui é interessante. Talvez seja aqui que a gente vai falar. Ó. Só uma anotações que eu faço, a gente é mais inciso, né? É bem sobre isso que eu vou falar. Você vê, o que eu vou falar é bem estranho. Bem estranho. Tá? É como parece que eu sei de alguma coisa e não sei. É como se fosse para fazer e não é. Quer ver, ó? Por exemplo, quando eu sempre tenho que filtrar algumas coisas aqui, mas e vou filtrar mesmo. Isso eu não vou falar, eu ia falar uma coisa estranha. Vamos supor assim, ó. Tem uma ideia, eu teria que ver os vídeos, o pessoal falando sobre, para mim apontar, ó, tá vendo esse momento? Entendeu? Aí ficaria mais fácil de eu interpretar aqui, porque às vezes eu não lembro. Mas sabe aquela história assim de que você precisa quer ver, ó? Como é que, peraí, eu vou te falar só isso aqui, peraí. Sabe quando você tem que essa história bíblica, você consegue, não, eu tô enrolando porque eu não quero falar, tá? Você consegue perceber que a história bíblica não é para todos? Você consegue entender? Você consegue ver que a história bíblica não é para todos, não está na família? Você consegue perceber que o Apocalipse mesmo não está na família, ele está no comércio? Consegue? Se você for dentro das casas das pessoas e falar sobre isso, você é capaz de levar uma porrada na orelha? Você já percebeu isso, não? Assim, tipo, é isso que eu queria dizer. Você já percebeu que a ideia bíblica de Apocalipse ou de muitas coisas bíblicas de profecias está no comércio e não dentro de casa? Já percebeu? Já percebeu que as escolas, o pai de família está trabalhando, ele não está podendo pensar nisso?
Só quem está pensando isso é quem está trabalhando com essa ideia. Você vai dizer assim, não, mas eu estou passando, mas não é assim que funciona, meu querido. É o seguinte, vai na casa de alguém, vê se eles falam de Apocalipse. Eles vão falar assim, é os fins dos tempos. E tá, amor, tá pronta a gaiola aqui do passarinho, entendeu? Eu vou te dar uma... Talvez é isso que eu quero falar. Eu quero ver, é os fins dos tempos, não sei o que lá, é os fins do tempo. Daí tô consertando a minha bicicleta. Caralho, amor, vai lá pegar. Filho, pega lá o negócio. Pai, você viu que falou no canal aqui que fala alguma coisa? É, meu filho, não tá fácil, estamos perto do fim dos tempos. Traz a graxa pro pai aí. Você viu então? Você viu que é assim? Analisa você. Mas você viu que a ideia de Apocalipse não tá dentro de casa? Se eu for falar sobre essas coisas com pessoas minhas próximas, eles dão risada. Eles dão risada. E eu só preciso de 4, 5 pessoas ao meu redor. Daí você vai dizer assim, aí você vai dizer assim, não, mas é que eles não estão se tocando, não, mas é todo mundo. Não é? Entendeu? Não é todo mundo. Não é que eles não estão preparados, é que eles estão cagando e andando para isso aí. Entendeu? Tá, talvez você não tenha entendido o que eu disse, né? Mas eu sabe que eu já sentei em algumas mesas, sabe? Eu sou um cara que trabalho, né? E aí eu vou em casas, vou nas casas das pessoas. E aí eu vejo o movimento. Tem gente que se bobear de falar de Apocalipse, eles nem sabem o que é direito. Eles vão achar que é o ciúme. E se bobear, falar, não, vai ser bobo, cara, isso não é nada, entendeu? Então assim, o próprio ensinamento em que eu percebi em alguns momentos sobre o Apocalipse, mas o próprio ensinamento sobre essa ideia de fim, essa ideia bíblica, ela é só perceba isso, eu vou dizer assim, não tá dentro de casa, tá? Não tá dentro de casa. Se você pegar um ciclo de amigos e ir falar sobre o que você fala, você não vai ser bem-vindo. Mas se eu vim pra internet, eu acho quem me ouça, entendeu? É disso que eu tô falando. Então eu venho pra internet e falo sobre coisas proféticas, etc. E eu acho um grupo que me ouve. Agora, se eu sair aqui para 1 ou 2 amigos, falar com os meus amigos pessoais sobre isso, é capaz deles rirem da minha cara. Então, isso está mostrando, essa proximidade e essa longevidade do trabalho está mostrando aquela ida e aquela vinda. É isso que eu queria dizer. Tá? Então, aqui perto, diz que não é daí que vai vir, que não é o que você está falando que é correto. E é bíblico. Tá bom? Acho que é isso que eu quis dizer. Porque eu vivo essa experiência. Tá? Aí, ó, dentro da minha teoria, dentro do que eu narro aqui, tem uma coisa que eu falo. Vamos ver se eu consigo montar essa história para vocês. Tem uma coisa que eu falo assim, ó. Lembra que eu falo? Não deduzam. É aquela coisa que você tem a ver com a fé, que você não sabe o que vai dar, que você tem que apenas se jogar e você não tem dados lógicos, você não consegue dizer assim que isso está certo ou não, pode, independente do resultado. Sabe que tudo que eu falo, de vez em quando eu falo muito sobre isso? Sabe isso aí? Tá. Eu vejo muito na internet, as pessoas falando assim, que morreriam por Jesus. Entendeu? Que morreriam, mas se for, vamos supor, se for colocado em questão, sobre, você vai fazer isso, sobre aquela ideia de perseguir os cristãos, aquela coisa, tudo que vive aí de uma
Deixa eu te falar, é mais ou menos assim, depois eu volto, que está anotado aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos a mídia aberta e a mídia fechada, tá? Quando a mídia aberta não narra essas coisas, fica para outras plataformas falar sobre isso. E isso particulariza as coisas. Nisso tem outro evento. Entendeu? Daí a ideia que a gente usa, a ideia que eu vejo aqui no meu trabalho, é que as grandes mídias estão mentindo. E que eu estou certo, tentando te alertar, porque eles fazem parte do sistema. E eles, obviamente, estão escondendo. Por isso que você não vê falar na mídia aberta, basicamente, sobre isso. E você vê o rotineiro, jogo de futebol, e aí vem o meu argumento. Não, é que você não percebe, mas está cheio de mensagens e tudo fala isso e você está sendo enganado. E é claro que eles vão esconder, entendeu? Sabe quando fala isso? Então, não é que eles estão escondendo. É que é outro rumo do trabalho. É a outra ponta da história. Eles não fazem, você está fazendo. É onde eu achei trabalho para falar. Porque a mídia não mostra isso para você. Olha, porque existe uma coisa que está acontecendo aí, que você está entendendo que é pequeno. Ou que você é diferente da mídia. Quando a mídia é aberta e a mídia é fechada, ou seja, eu quero dizer que os jornais desvalidam o YouTube. E o YouTube desvalida o jornal, mas depende do ponto de vista em que momento que você for colocar. Entendeu? Quando tem duas informações opostas, elas estão se desvalidando. Está dizendo que nenhuma das duas está certa. É isso que eu quero falar. Neste momento, você tem que observar o poder hierárquico. Né? Você vai ver que os grandão não estão falando isso. E você vai dizer que você sabe que eles estão escondendo, que eles estão querendo dominar, entendeu? E você sabe disso. E daí, por isso que eles não falam, é óbvio, eles querem te dominar sem você perceber, você tem que estar alerta e não sei o que lá, entendeu? Não é isso. É que são só duas pontas de uma história, de uma situação e história. Lá eles não falam, você vai falar como se eles estivessem dominando e eles não falam. Ou seja, pega uma missa no domingo na TV para você ver. É igual às missas de quando eu tinha 10 anos. Eles não estão falando igual os youtubers estão falando. Eles não estão falando. Eles não estão falando da metade. Eles estão falando de problemas políticos atuais, o mesmo sermão, entendeu? Pega uma missa, acho que é bem isso que eu quero dizer. É bem isso. É ali que deviam estar falando. Entendeu? Não. Se a igreja, se o pastor ou o padre não fala, se a missa do galo, que é todo ano, não toca nesse assunto, não é você que vai tocar. Entendeu? Você vai dizer, não, mas eles estão escondendo o que eles falam. Não é mentira, meu querido, não é, entendeu? Não é, eles não estão escondendo, é eles que tem que falar, não é você. Aí, como dá um TD, alimenta a outra ponta. Entendeu? Então você vai. Daí eu faço assim. Eu assisto. Vamos supor que eu vou assistir domingo uma missa. Eu tenho certeza que vai ser a mesma missa, com o mesmo canto do ofertório, a comunhão, o canto de comunhão, depois ali o Corpus Christi e não sei mais o que lá. Aí tá, aí todo mundo senta, ora, e o Senhor vai, aí, tendo desse jeito ao fim da ceia, ele tomou o cálice em sua mão, tomou, dizendo, tomai todos e comei este. Vai ser o mesmo ritual. É ali que tinha que estar falando disso aí, que você está falando, entendeu? É isso que eu quis dizer. Eu continuei o vídeo porque eu ia chegar no lugar. É eles que tem que falar o que você está falando, não você, meu querido. Porque ali tá total. Aqui você está exercendo aquela função particular. Entendeu? E ali está exercendo aquela globalização que é onde mais pega. Por causa da coisa hierárquica da instituição religiosa. Entendeu? Então, o que os youtubers falam tem que ser falado na mídia aberta. Senão, não adianta.
Não é vocês que vão decidir, não é vocês que mandam, mas vocês estão... Por que vocês estão fazendo isso? Porque de certa forma há um outro poder contra aquilo. Mas contra. E para estar contra aquilo, não pode estar usando o mesmo fundamento bíblico. É aí que vira só papo. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas se eu tiver tempo, eu coloco uma missa rodar domingo no celular e nós assistimos a missa em épocas de apocalipse que nem dizem no YouTube. Vai ser a mesma missa de 10 anos atrás. Todo mundo faz o seu livrinho de canto, termina, entendeu? Termina a missa, vai em paz e o Senhor... E todo mundo para sua casinha comer o seu almoço e sua carne. Não estão vivendo. Não é você que vai levar essa informação. É a mesma coisa que eu falo, viu? É os líderes. Eu já sei que é a fonte, é um processo de lá, eu estou respeitando isso. Você vê que ao mesmo tempo que eu desfaço do líder, eu dou a ordem a eles que tem que disseminar. Eles vão dizer, não, mas eles estão nos enganando. Eles não querem, fazem parte de uma grande elite, de um sistema. Não, meu querido. Se eles são religiosos, eles estão a par do Apocalipse. Eles não fazem parte. Eles também. Por que eles não vão sofrer o Apocalipse? E só você, tadinho, youtuber? E os seus que você está ensinando? Não é, tá, meu querido? Tá confundindo isso aí, tá bom? É sobre isso que eu queria falar. Aí você vai dizer assim que eu não precisaria comprar essa briga ou trabalhar essas informações. Mas é que faz parte do todo que eu trabalho aqui, sabe? Faz parte do todo. Se eu ir na... Quer ver, ó? Hoje, que dia que é? Hoje é Corpus Christi, né? Hoje é Corpus Christi. Eu não sei que feriado que é hoje. Tá, não sei, hoje é feriado. Deve ser isso. Se não for, presta atenção. O macete, meu querido. O macete. Tá chegando o dia dos namorados. Faça alguma coisa lá. No dia dos namorados. É o que eu tô te falando. Ó, não é que eu tô te desafiando ou te demolindo. Você está demolido. Você está errado. Para você ter a chance de ocupar esse lugar que você está usando, você tem que entender isso aqui que eu falei. Ó, mas eu não quero que você entenda. Porque eu já entendi. Entenda. Tá chegando... Pega o calendário aí. Pega o calendário. Tá chegando o dia dos namorados, 12 de junho. Tá chegando um monte de datas. Mexe aqui. Se não mexer aqui, não adianta lorota apocalíptica. Entendeu? Sabe por que aqui? Porque tá vindo. Você fala de algo que tá vindo. E aqui que tá vindo, ó, prova que não é isso. Entendeu? Então, põe a missa domingo. Ou vá na missa domingo. E você, crente, vá no culto. E veja se eles estão com o papo dos youtubers. Não que necessariamente eu esteja comprando uma briga com os youtubers. Porque é desnecessário. É só uma plataforma em que eu participo, né? E não precisa disso. Acontece que é um outro meio. Você pode ver que o que é falado aqui não fala aqui. Você pode ver que a Netflix tem filmes diferentes de Hollywood, porque é outro segmento. Então, é outra ponta da informação. Você vai dizer assim, então assim, se a Netflix tá pondo mensagens subliminares, você descobrindo isso, não é, brother. Entendeu? Não é você. É o setor maior que tem que determinar as coisas. Mas eles estão... Então, porque assim, eu não sei se você está me entendendo, e talvez nem precise. Por que eu falo isso? Porque isso faz parte da base de você transar melhor. Entendeu? Eu falei tudo isso porque eu sei que isso influencia na tua vida em casa. No inconsciente da sua vida. Por isso que as pessoas... Você pode ver, em casa as pessoas não falam sobre isso. E outra coisa... Quando eu sou um pai de família e eu tenho um filho, por exemplo, paralítico, e eu tenho um monte de coisas a cumprir, a fazer, etc, 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 e eu tenho uma família doente, um filho doente, uma mulher doente, é essa a realidade que está valendo, meu querido, tá?
tá? Não adianta, e deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Sabe a tribulação que vocês estão falando? Nós já vivemos há muito tempo. Tem gente atribulada em todo lugar. Deus vai dizer assim, não, mas eu não estou. Você está esperando a grande tribulação, você vai estar incluído? E você não está com medo? Você está vivo ainda? Como você está esperando a grande tribulação, mas você está tranquilo, hein? Você não tem metade do desespero que eu narro aqui. Então tipo assim, você tá a par da grande tribulação, você está fora. É só você ver os vídeos narrados sobre grande tribulação. Dá pra entender que parece que... Não, eu não tô. Mas, o mundo vai passar por um período de tribulação. Você tá prestando atenção no que você está falando? Na África, você vai ver quem tá passando tribulação. Não vai ser mais do que isso, cara. Tá bom? A tribulação é particular. A tribulação é o carro preso por falta de pagamento. A tribulação é o trabalhador que não recebe direito. A tribulação é as doenças que nos acometem todo dia. Cara, meu querido, pula cedo. Entra numa lotação. Vai para um canteiro de obra. Você vai conhecer a tribulação. Sabe? Ou os próprios médicos na pandemia estão vivendo a tribulação. Os convidados da doença estão vivendo a tribulação. Alguém está vivendo por mim, entendeu? E eu não estou vivendo a tribulação. Por quê? Porque eles estão pagando por mim. É assim que acontece. Entendeu? Então, por que eu não estou incluído? Porque ainda vai vir a grande tribulação? Não, já está acontecendo. Só precisa que você entenda que já está. Mas então, você não está atribulado. Você não está atribulado. Então, mas isso é bonito você ficar falando? Como você não está... Cara, vamos fazer o seguinte, nós deixamos essas coisas para o futuro se precisar. Eu vou só deixar registrado a ideia, e se um dia vierem me falar, eu falo, tá vendo? Nós pega e sai, por exemplo, faz um passeio por São Paulo e vamos lá no negócio de droga lá, aquele famoso lá, como é que é, cara, o negócio de droga famoso lá, que tem até o nome lá, não sei o que lá, Todódromo lá, Drogódromo lá, como é que é? Drogalândia lá, como é que é aquele lugar? E aí eu tenho, só me esqueci as palavras, sabe? Então assim, daí eu vou pegar, eu pego você e falo, e vamos, tá vendo isso aqui? É a grande tribulação, sabe? Tá vendo isso aqui? Sabe os judeus na Segunda Guerra? Passaram pela grande tribulação. Sabe a guerra de Hiroshima e Nagasaki? Foi a grande tribulação. Sabe a pandemia? É a grande tribulação. É. Você vai dizer assim, não, mas vai vir uma grande... Não vai vir. Não vai vir. Sabe o que é grande tribulação? Sabe o que é grande tribulação? É aquele pai que perdeu os 2 filhos num acidente. Você não sabe o peito daquele cara como tá. Sabe por quê? Particular. Uma grande tribulação particular. Sabe? É a pessoa que está acamada com câncer. Uma grande tribulação particular. Não vai passar disso, meu querido. Tá? Não vai passar disso. Você vai ver que você, em particular, está vendendo uma abrangência para todos. Mas não é para... a tribulação... Por que eu narro isso? Porque
Eu sou atribulado. Eu estou vivendo a grande tribulação. Não, mas você está aí bonito, penteado na internet. Não é só destruição. É entendimento. Entendeu? É entendimento. Isso dói. Não é só... eu não preciso estar... aí que você está agora, você vai pegar. Eu não preciso estar aleijado para estar vivendo a grande... Eu não preciso passar por o que está sendo narrado para viver a grande tribulação. Entendeu? Então, só outro detalhe que eu vou dizer, como eu disse antes. A grande tribulação, ela é particular. E se você não está vivendo, o outro está. E geralmente vai ter tempo de falar isso quem não está vivendo. Porque quem está vivendo não tem nem tempo de estar na internet. Só que para isso você precisa ter aquela coisa que eu falo daí do entendimento do próximo, né? E infelizmente eu tenho. Tá? Então... eu sei o que é. Tá errado. Tá errado. Não. Vai continuar. Tem toda a história bíblica acontecer. A grande tribulação jaz. Mas nunca jaz. Ela continuará sempre. Como? Como? Quando eu perdi meu carro pro banco, quando eu me separei do meu primeiro casamento, quando a minha ex-mulher teve um grande problema de saúde, quando você vê que não envolve você, você acha que... eu sei que tem gente por aí que faz 40 anos que não sabe o que é derramar uma lágrima, é só festa e noitada. Tem gente que há 45, 50 anos derruba lágrima todo dia. Você vem me falar de tribulação, cara. Sabe? Tudo porque está acontecendo uma coisa individual. Há uma global e uma individual. E muito das coisas são individuais. Tá? Então a tribulação é individual. E você vai ver que quem vende ela total é um ser particular. Por isso que eu falei do início. Ponha a missa domingo na televisão. Ou vá na missa domingo, os próximos 3 domingos, vê se o padre fala alguma coisa. Ele vai falar assim, estamos dos tempos, mas não vai ser, ele vai falar, estamos perto dos tempos difíceis, não sei o que lá. Mas você vai ver que o povo não se convence. Sabe? Quando, vamos em paz, o Senhor nos acompanha, e todo mundo sai assim, louco para ir para casa, pegar o videogame, assar sua carne e ver seu futebol, acabou, entendeu? Não vou comprar briga inútil, a minha briga é inútil, não precisaria nem estar falando isso, sabe? Então é isso aí, mais ou menos, né? Nesse vídeo Cracolândia, obrigado meu querido, estava tão concentrado que eu nem vi aqui, ó. Eu vi que você entrou, a Cracolândia, essa aí. Aí você vai dizer, não, Cracolândia está vivendo a grande tribulação. Diga para mim, o que vão dizer? Não. Pois está. Entendeu? Está. É a Cracolândia. Quem mais? Quer ver, ó? Deixa eu pegar uma coisa de grande tristeza. Uma pessoa perto, alguma coisa que eu soube, alguma notícia. Algum filme para você se representar. Por exemplo, eu vou no bailão, eu conheço um cara bem perto. Eu vou no bailão e tem um senhor que eu conheço, ele tem um filho doente. Ele tem um filho doente. E esse filho dele é assim, aqueles bobos, não sei como é que chama aquelas pessoas, eles são excepcionais, ele fica assim, ele fica parado assim, e ele é assim, e depende 100% desse senhor. E o senhor é um homem muito bom, já teve suas aventuras, né? Mas atualmente ele é separado. E ele cuida desse piá com um amor que chega a dar brilho nos olhos dele, sabe? É uma coisa que eu talvez não conseguiria fazer. Esse ser está vivendo a tribulação dele todo dia.
a bíblica. Entendeu? Já está acontecendo. No colo do outro, é claro que no seu não está. E você, pior, julga que não está porque você é o ser máximo. Entendeu? Então, assim, você vai dizer, não, cara, ó, eu disse essas coisas e mais do que isso dá para dizer se a gente parar, sentar e conversar, né? Mas aí você vai dizer assim, e você vai ver que é bem fácil eu afirmar essas coisas sobre não vai haver tribulação. Sim, é bem fácil eu afirmar que não vai haver, do jeito que é fácil afirmar que vai haver. Do mesmo jeito que vocês estão falando que vai haver, eu vou afirmar que não vai haver. Sabe? É mais ou menos isso aí. Então é uma coisa nova, eu não posso, toda vez que eu entro aqui, e eu penso bastante nisso, né? Eu penso bastante nisso na minha conduta, eu vejo a minha inutilidade, mas eu não posso deixar de narrar isso. Eu tenho que falar sobre isso, porque na realidade isso não era parte do meu plano de vida. Entendeu? Eu tinha planos ambiciosos, igual você tem, de trabalho. A minha vida era uma vida comum, sabe? De metas de trabalho, de me aposentar, de cuidar da minha vida. Eu era bem namorador, de certa forma. Eu tinha projetos com a música, embora eu era ruim, eu acreditava. Uma coisa aconteceu nesse percurso e eu tô aqui narrando isso aqui, sabe? Talvez isso pare logo, talvez não pare, talvez continue muito, talvez eu tenha muitos problemas. É um assunto bem estranho, bem estranho, bem estranho. Eu fico exausto com isso, sabe? A minha convicção, eu queria que isso desse dinheiro. Eu queria que isso desse dinheiro para mim. Eu queria que essa história virasse uma fantasia. E eu pudesse ter aí 2, 3 milhões de gente me seguindo para mim ganhar dinheiro, entendeu? É isso que eu queria. E não vai acontecer por causa que é uma história muito acirrada. E isso, o meu desejo é esse, outra coisa acontece e eu vivo isso aqui, ó. E eu entro real na situação e nós temos o resultado que estamos tendo, né? Tá? Agora vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Eu vejo muito na internet, vamos por aqui então. Eu vejo muito na internet dizendo que se o dia me obrigarem a pôr o chip, esse chip estão dizendo que é uma chip da besta. Pega o conteúdo bíblico que tá por aí. Tem que pegar o conteúdo bíblico que estão narrando, daí eu consigo expressar direitinho. E vai ter uma perseguição. E eles vão chegar assim, os fodões vão chegar, eu que sou eu sou a vitiminha, né? O tadinho. E aí, esses fodões vão chegar e vão falar, ou você nega Jesus e põe o chip, ou você morre. E eu vejo as pessoas dizer que vão morrer por isso. E eu não coloco. Eu vou morrer em Jesus Cristo. Sabe isso? É comum ver isso na internet, que eles vão chegar, vão te ou você coloca e segue, ou você, e a pessoa vai estar, tipo, vamos supor que aparece um circuito novo de inteligência artificial e vão querer pôr e vão dizer que é o chip da besta. E aí vão pôr, né? Tá. E esse chip é um processo. Aí, a pessoa que não fazer isso vai aceitar a besta. Meu querido, se algo é obrigado, para que tua aceitação? Se vão me obrigar, eu não tenho livre-arbítrio, meu querido, meu querido. Meu querido, se algo me é obrigado, aonde que eu decido? Se o cara chega e fala, nega Jesus, porque... Por que você... Eu já sei. Tem um monte de discípulo aí, né? Eu sei. Tem um monte de discípulo de Jesus. Pedro, Mateus, tem filmes, né? Da conduta dos discípulos, né? Cara, nós vamos falar mais sobre isso, tá? Nós vamos falar mais sobre isso, porque nos preocupa isso. Esse apocalipse aí vai demorar. E você pode pensar no seguinte. Apocalipse é revelação. Revelar é novo, não tem nada a ver com o fim.
Só que daí tem os apocalipses. E outra coisa, você viu que tem 2 tipos de apocalipse, né? O apocalipse bíblico e os apocalipses cinematográficos, zumbis. De futuros bagunçados, etc. Você viu que tem 2 coisas. De novo, são 2 histórias sendo usadas, tá? Entendeu? Que é muito sutil, o ser humano é controlado, não consegue sair dessa, né? Então assim, ó, é como, ó, vamos supor que chega alguém aqui, eu postei as fotos aí, eu postei as fotos lá, país tal, cristãos são mortos porque ou nega Jesus ou aceita o Deus. Cara, você está sendo obrigado. Se você está sendo obrigado, aonde que entra você aceitar ou não? Sabe quem que é o palhaço dessa história? Você, não os caras. Eu precisaria ver essas situações na internet para conseguir narrar que momento que eu quero chegar. Aí você vai falar assim, não, eu morro por Jesus. Eu nego, eu não vou fazer isso. E pau, e acaba com o cristão. Que diz que vai haver a perseguição aos cristãos e o chip da... É comum. Eu vejo isso na internet e as pessoas falam, mas é só aceita Jesus. E fala, não, se eu nego, eu morro, eu não posso aceitar porque é... Ó, presta atenção. Eu morro em nome de Jesus, eu morro, não tem problema. E isso foi bonito na ideia da atual da igreja. Essa atitude foi correta. Né? Então, sabe o que vocês estão tentando aqui? Sabe o que vocês estão tentando aqui? Aquele não deduza que eu falo. Acredite. Sem esperar o resultado. Entendeu? É por isso que a sua aceitação ela já sucumbe com a morte. Porque você está perdendo de apostar no outro lado. Não, você não entendeu, né? É complicado, é bem complicado esse momento que eu teria que ouvir. É comum na internet falarem que se eu não aceitar o governo da besta, se eu negar, eu vou ser tipo morto. E muita gente fala que essa seria a atitude correta. É assim que dizem. Dá pra olhar um monte de gente falando isso. Tá. Então assim, veja bem. O cara chega com arma na minha cabeça, ou põe aqui, ou você vai ser morto. Eu estou sendo obrigado. Preste atenção, eu estou sendo obrigado. Aonde que entra a tua aceitação? Não dá tempo para você. A aceitação não incute. É como se o cara chegasse assim, ó. Falasse assim, ó. Ó o que poderia acontecer. Ou você põe o chip e segue a besta. Ou você... não há outra opção. Preste atenção, vamos lá. Vamos supor que não seja obrigado. Que seja da minha opinião. Que seja apenas da minha opinião. Daí o cara chega e fala, você vai seguir a besta ou... Porque esse é o processo esperto, inteligente, sabe? Você vai seguir a besta ou Jesus? Pode falar, Jesus, ótimo. Aí você conseguiu escolher. Por que a tua aceitação tem que levar à morte? É ridículo, é um momento muito estranho, mas eu vou voltar a falar disso, tá? Então assim... O cara pega a panfleta com a metralhadora aqui do lado, você aceita Jesus? Primeiro que aqui já é burro. Porque o inteligente faria isso. O verdadeiro poder já tá diferente. Ó. O cara falou, você aceita Jesus? Você vai aceitar o governo da besta? Se ele não tem escolha, como é que ele vai aceitar ou não o governo da besta? Ele vai morrer. Não faz sentido esse ato, entendeu? E daí, por que eles estão falando que eu morro, se for preciso, no nome de Jesus? Se você lembrar daquilo que eu falo de que você tem que apostar e que você não pode ter os dados prontos, entendeu? É a mesma coisa que você fazer aqui. Por isso que está resultando na morte aceitar Jesus. Entendeu?
Porque está adiantado, esse procedimento que eu falo está adiantado na tua aceitação ou não. Mas não deu para explicar, né? Não deu. Eu teria que ouvir os vídeos, mas se eu ouvir vídeo eu compro briga, entendeu? Eu compro briga na internet de graça, né? Mas tem vídeo aí que dá vontade de falar assim, mas... Só eu entrar e falar, mas... Entendeu? Daria para falar, mas daí vai comprar briga de graça, né? Eu já tenho problema aqui um monte, sem ganhar um centavo, para que eu vou ficar comprando briga? Sabe? Eu vou ilustrar o máximo possível que eu puder. Aí um dia que eu precisar, se eu precisar, eu falo. Já falei sobre isso lá. É disso que eu tava falando. É só disso que eu vou falar. É disso que eu tava falando. É só o que eu vou falar. Sabe? Quer ver? Ó, vamos lá. Eu fiz o áudio aqui, né? Então, assim, qual que é a ideia de muitas coisas assim sobre Jesus? É que você até pode morrer crendo nele. Então, isso está imitando aquilo de se jogar sem saber dos dados, entendeu? Sem saber dos acontecimentos. Tudo. É tão perigoso se jogar sem ter as condições para aquilo que eu falo sempre, que aqui já se resumiu na morte. Entendeu? É perigoso. Está ilustrando que esse ato aqui é meio insano mesmo. De você não... Porque é fato que vai dar errado. Então, mas já dá errado aqui, diferente, entendeu? Mas não deu para explicar, tá? Não deu. Eu explico melhor outra hora. Mas no caso aí, é simbolizado a morte, que é em ficarem acreditando em morrer, interferem em Jesus. Mas a fé não morre, não mata, entendeu? A fé primeiro. Fé é pra vida, não pra morte. Então você vai ser um ser de fé morto. Sabe? Então tem um monte de coisa aí. Mas isso aqui não vai ser discipulado. Isso aqui não vai ser discipulado, entendeu? O que eu falei não precisa ser acatado, porque é muito grave. Eu estou falando de coisas religiosas, coisas dos fins dos tempos, mas não fim dos tempos, por causa do modo que a gente entende, né? Eu estou falando, porque tudo o que eu falo, que eu quiser amenizar, se volta contra mim. Por que eu estou aqui falando que sou Deus? Entendeu? Então... Tudo que eu quiser falar não vai ter isso aí. Ou, se eu falar que vai ter Apocalipse ou que não vai ter, dos dois jeitos fica contra mim. Entendeu? Porque de nenhuma das duas formas bate no que estava escrito. Pode ver, não bate. Das duas formas, se eu pegar o teor bíblico e começar a falar, não bate com a minha história, porque... O Apocalipse dita... Por exemplo, assim, eu vou te explicar. Eu vou ser mais claro. Eu vou ser mais claro. Eu vou dar um exemplo bom agora. Eu sou a besta apocalíptica. Eu sou o anticristo. Você viu? Você vai dizer assim... Você está vendo que eu não estou obtendo sucesso financeiro? E eu sou. Sabe o que eu queria? Sabe qual que era meu desejo? Sabe qual que era meu desejo? Eu queria viver os 7 anos de anticristo. Eu queria. Só para ter fama, dinheiro, mulherada à vontade, poder comprar, viajar. Só para isso. E não vou ter, entendeu? E não vou ter. Então assim, eu não duvido que eu sou capaz de ser chamado de besta apocalíptica, mas não ter o luxo e a glória que a besta apocalíptica ia ter, entendeu? Eu vou ser só pra parte ruim, né? E já tá refletindo, entendeu? Porque é o seguinte, é uma questão de ser determinado e determinante. Eu sei que o homem promove o apocalipse, entendeu? Por isso que essa história tá estranha. O homem quer determinar o apocalipse. E do jeito que eu estou fazendo, não há como o homem estar certo. Entendeu? Do jeito que eu estou falando a minha história e que eu narro a possibilidade de eu ser essas coisas todas que eu falo, o homem não está no controle. Ele vai pegar a Bíblia e falar assim, mas não aconteceu isso aqui, não deu para construir o templo ainda. Entendeu? Isso aqui ia acontecer no templo. Primeiro constrói o templo, depois há aqueles 3 anos e meio, é bem assim, 3 anos e meio, aí ele assume que é Deus. Eu vejo isso na internet, você acha que eu não estou? Eu estou assistindo tudo. Daí ele vai assumir, e veja bem, cara, tudo o que eu quero
São 3 anos de fartura. Não importa se os outros 3 anos e meio vão ser de desgraça. Então, o que acontece? O homem, você pensa bem, qual que é a história bíblica? Que o falso profeta vai ser um líder religioso e que, detalhes não tem problema, se eu não estiver bem certo não tem problema, é o anticristo e o falso profeta. Quem vai ser certinho, se eu errar, não tem problema ao pé da letra, tá? Então, assim, diz que o anticristo vai ser um líder político, olha, tem que ser um líder político. Pode pintar o céu de roxo e o cara fazer os maiores milagres do mundo. Se não for um líder político, não condiz com a Bíblia. E este cara é um farsante. E este cara é só mais um da internet. E às vezes é o próprio anticristo. Porque o fato do homem estar esperando o anticristo aqui, como um líder político nos processos dele, abre um monte de oportunidades para isso acontecer escondido. Entendeu? Porque o homem aqui está com falso poder e determinando, ele fala, eu sei que vai ser assim, porque há um processo de domínio já desde lá do início, né? Foi escrito que será assim, para que o homem tenha um falso alerta. Entendeu? O homem é uma história nova que eu estou narrando aqui, né? Vamos supor assim, então, que o anticristo vai ser um líder político. O falso profeta um líder religioso. Você já viu que estranho? Não dá para ser o mendigo da venda da esquerda? Você viu o homem viciado no sistema dele? Um líder político, poderoso, um homem poderoso, que vai agradar a muitos, enganar a muitos. Cara, se eu ganhar 3 anos de vida mansa, eu chupo até o pau desse anticristo aí. Os caras não querem coisa boa. Eles inventaram um anticristo para 3 anos possíveis de coisa boa ser receosos. Cara, eu não estou insistindo em nada aqui. Isso que eu falo é mais para mim do que para você. Entendeu? É mais para mim do que para você, assim, isso aí. Sabe? Então, assim, ó, presta atenção. Qual que é a ideia? O anticristo vai governar por 7 anos. Eu vi isso. Em 3 anos e meio ele vai dizer que eu sou Deus mesmo. E neste momento o povo vai se rebelar. E vai ver que ele não é o verdadeiro Deus. Sabe? Então assim, é show, né? É um show, entendeu? É um show. Cara, se nós tivermos 10 dias de paz, o anticristo pode me foder mais 70. Mas eu quero só 10 dias da maior paz possível. Aí, anticristo, pode pegar a eternidade e foder. Entendeu? Então é só conversa fiada, tá? Só conversa fiada. Mas a ideia é que vai vir o anticristo, vai 3 anos e meio. Aí ele vai assumir que é mesmo Deus, eu sou mesmo Deus, e não sei o que lá. E veja a negação do homem ao assumir, eu sou Deus. Entendeu? Veja o homem contra o eu sou. Porque é uma coisa que o homem não pode ter o eu. O homem vive do você. Porque você assumir eu sou foda, destrói o universo. Porque aqui a ideia é o seguinte: olá, meu querido, você é foda, brother. Eu acredito em você, você pode tudo. Ó, a ideia é essa. Se eu chegar aqui e falar, eu sou foda, brother, aqui é o meu lugar e você é um babaca, aqui você não pia, acabou o youtuber.